Fala rapaziada, boa noite, beleza? Vamos falar um pouquinho desse final de semana aí de Campeonato Brasileiro. Acabou agora de se encerrar a rodada do Campeonato Brasileiro com a vitória do Vasco sobre o Bahia por 3-2 e falar também das coisas que estão acontecendo com relação à Copa Libertadores, a Taça Libertadores da América, que os uruguaios estão fazendo um escarcéu lá, né? Vamos nessa então. Fim de semana o Botafogo enfrentou fora de casa o Red Bull Bragantino. O Bragantino que vem numa fase ruim, mas fazer o jogo lá sempre difícil em Bragança, por diversos aspectos. E o Botafogo soube jogar o jogo de maneira muito efetiva. O Botafogo ele teve um primeiro tempo complicado, mas sempre dominando as ações da partida, tendo a tradicional paciência desse grupo de bater bola, rodar, girar e buscar as possibilidades precisas, mas não criou grandes chances assim no primeiro tempo. No segundo tempo já veio com um objetivo maior de conseguir a vitória que só foi sair no finalzinho do jogo ali com um cara que a gente já vinha falando no último vídeo que poderia ser mais bem utilizado e mais vezes utilizado, e foi o Romero, né? Romero entra, vai bater a falta, e aí tem um lance muito legal do Marlon falando para ele entrar logo para que ele batesse a falta, o conhecimento dos jogadores com relação aos seus colegas de trabalho e ao elenco, né? Então o Romero vai, ajeita e na primeira batida dele, literalmente, na bola, ele faz aquele cruzamento por cima, um cruzamento forte, não é um balão, é um cruzamento onde ele botou a bola onde ele quis e aí a bola cai no cabeça do Gregory, cabeceia forte, com a lateral da cabeça a bola entra, 1-0 Botafogo, que é o placar final do jogo, garantindo a vitória pra gente e a liderança. O interessante desse gol é que o cruzamento é feito na altura da segunda trave. Um marcador ele fica o tempo inteiro em cima do Barbosa, então ele já esquece ali da possibilidade de movimentação dos outros jogadores. E os outros três marcadores eles ficam preocupados com o Tiquinho Soares. Dois ficam presos nele e o terceiro acaba saindo para o Gregory, mas sai tarde e o Gregory faz o gol. Então, assim, muito interessante ver a preocupação dos jogadores do outro time com os atletas perigosos do Botafogo. O Barbosa, por ser um zagueiro alto, que disputa bem as bolas aéreas, e o Tiquinho Soares, por ser o Tiquinho Soares, né? Embora ele não venha tendo as atuações que ele teve no ano passado, é o Tiquinho Soares e que entrou bem novamente nessa partida, se movimentando, ganhando bolas, distribuindo daquela maneira que ele sabe fazer muito bem. Terceira partida aí que o Tiquinho entra com vontade e desempenha um bom futebol. O Botafogo com essa vitória aumenta novamente de 1 para 3 pontos a vantagem sobre o vice-líder Palmeiras. Palmeiras que empatou, né, gente? Eu poderia ter perdido esse jogo em casa. Arbitragem, uma questão que a gente não tem nem muito o que falar, né? No jogo do Flamengo teve pênalti, aquela expulsão do Nenê, que é uma coisa absurda. Se o árbitro for optar por um critério daquele tipo, ele vai ter que expulsar 90% dos jogadores a cada jogo, então é absurdo aquilo ali. O jogo do Palmeiras a gente teve dois pênaltis ali que se fosse para outros clubes não teriam marcado, para o Botafogo dificilmente teriam marcado algum daqueles pênaltis, mas enfim, no todo a rodada foi muito positiva para o Botafogo e a gente mantém a liderança, uma postura de pegada forte, um time com cabeça inteligente jogando fora de casa, conseguiu o principal objetivo, que era uma vitória simples pelos 3 pontos que a gente precisava e abrimos mais 3 frente ao Palmeiras. Agora vamos falar do caos que está sendo formado lá no Uruguai, por toda a imprensa, né, local, por todo o Penharol e a narrativa que está sendo vendida lá. O que acontece é que desde o último jogo que ocorreu entre Botafogo e Penharol na semana passada, vitória de 5-0, colocando praticamente o Botafogo classificado para a final da Copa Libertadores da América. Houve aquele incidente, aquela confusão, né, aqueles atos, digamos, até criminosos por parte de alguns dos torcedores do Penharol, onde foi ateado fogo em motos, e houve o confronto ali entre os comerciantes locais e os torcedores do Penharol, culminou aí em cerca de 200 a 220 presos. Os dados são imprecisos em vários sites, mas na casa de 200 presos, pessoas detidas, e algumas delas ainda encontram-se detidas. E a narrativa que foi vendida
pelo Peñarol e pela imprensa uruguaia. E essa narrativa vem sendo aceita por grande parte da América do Sul, é de que a polícia e os brasileiros foram agressivos com os uruguaios e que eles foram vítimas naquela situação toda, quando o que a gente viu sendo transmitido ao vivo aqui em vários jornais brasileiros, exatamente que a confusão parte e se inicia pelas atitudes racistas e criminosas dos uruguaios ante os comerciantes locais. Então, desde então, hoje de manhã a gente começa a ver várias postagens e várias notícias vindo do Uruguai, nada de órgãos oficiais, mas em princípio o jornalista X disse que não vai ter torcida do Botafogo no jogo do Uruguai. O site tal diz isso, sempre narrativas construindo que a torcida do Botafogo seria vetada no Uruguai, gerando um clima hostil e um clima de preocupação com relação à segurança tanto dos torcedores alvinegros que estão viajando para o Uruguai, quanto do próprio clube, dos próprios jogadores, e o que deveria estar focado e sendo direcionado apenas para a parte do campo, uma preocupação ali de uma pegada maior, né, do jogo ser violento e tal, partiu para o lado de fora e aí englobou os torcedores e até uma questão diplomática entre os países, visto que no decorrer do dia o Ministério do Uruguai lá, o Ministério do Interior, emitiu um comunicado dizendo que não teria realmente público brasileiro no jogo, e aí depois começaram outras questões, outras versões dizendo que o Peñarol ia vender os espaços destinados à torcida do Botafogo, uma sucessão de declarações e de problemáticas geradas pelos uruguaios, né? Como eles vão vender um setor que já foi vendido, e aí você cria um aumento nessa narrativa de preocupação para os brasileiros que já estão lá, entendeu? Eu conheço pessoas que foram e já estão dizendo que não vão ao jogo, que vão ficar turistando pela cidade, mas e aí? Essas 2.000 pessoas brasileiras, botafoguenses que foram para o jogo, vão assistir o jogo aonde? Vão ter que ficar trancados nos hotéis assistindo ao jogo, vão ter minimamente uma segurança para circular pela cidade, por um restaurante ou coisa do tipo. Enfim, as pessoas que eu tive contato que estão lá, elas dizem que a cidade está tranquila até o momento, não viram nada demais com relação a isso, mas que os uruguaios compraram realmente a narrativa de que eles são os, digamos assim, coitados com relação ao que aconteceu aqui no Brasil, quando isso é altamente equivocado. Botafogo emitiu uma nota no fim da tarde, uma nota muito boa. Demorou para emitir, mas eu entendi como futuro jornalista que o Botafogo queria ser muito assertivo no comunicado que fosse emitir para não ter que ficar fazendo reformatações e novas informações. Então o Botafogo ele emite um comunicado sobre a preocupação que ele tem, solicitando que as autoridades locais tenham um cuidado maior quanto a isso, inclusive dizendo que acionou o Itamaraty, ou seja, acionou o governo brasileiro, acionou a CBF e acionou a segurança, os órgãos de segurança, Polícia Federal, inclusive a Interpol. Então, Botafogo emite esse comunicado, direcionando para a Conmebol e falando inclusive sobre as regras da Libertadores, que se o Peñarol e os uruguaios não cumprirem as questões de segurança, eles podem ser penalizados gravemente, e isso está dentro da regra. São várias as penalidades previstas, as interpretações também são várias, mas o que acontece aqui, no meu ponto de vista, o ideal é que, se confirmando a não torcida do Botafogo no estádio, não deveria ter a torcida do Peñarol também. Esse jogo tinha que ser portões fechados, porque a partir do momento que você não garante a segurança de um dos times e, consequentemente, dos seus torcedores, você justifica atestando a sua incompetência e proporcionando ao time local a possibilidade de jogar com a torcida única, e é o que eles querem. Então o Botafogo tem que ir para esse jogo já sabendo que grande parte da sua torcida, ainda que seja autorizada, não estará no estádio. Tem que ter cabeça no lugar, saber que o placar é totalmente favorável a gente, escalar um time, para mim, nem levaria os 5 jogadores que estão pendurados, sinceramente. No banco você também pode receber cartões amarelos, a gente não sabe como a arbitragem vai estar mentalmente, ainda que ela não seja uma arbitragem que a gente quer acreditar, não seja uma arbitragem que tenha o propósito de prejudicar o Botafogo. Mentalmente os caras já estão indo pro jogo sabendo da pressão que eles vão sofrer lá dentro
pode acontecer de tudo. Então, o Botafogo tem que ser inteligente, a torcida também tem que ter cuidado no caminhar lá pelo Uruguai, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, um clima hostil criado por todos os uruguaios lá, a imprensa, grande parte, comprando essa narrativa e o governo, pelo jeito, também. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O Botafogo tem que entrar com inteligência, focar no jogo e saber que por trás ali na organização da SAF a gente tem hoje em dia um profissionalismo muito grande que vai saber cuidar desses bastidores aí e os jogadores têm que entrar focados só no jogo, beleza, galera? Próximo vídeo aí a gente tenta fazer na quarta-feira falando sobre o jogo em si. Um abraço, até mais. Esse é o Botafogo Literário. Espero que vocês curtam aí e compartilhem para mais gente, pra gente começar o crescimento do canal aí devagarzinho. Valeu!